2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 a 17. Diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amados, o versículo 13, ele começa dizendo: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Bem, eu não sei aí onde os irmãos estão em casa, né? Aqui está uma chuva muito forte e o nosso local de reuniões, ele não tem nenhuma acústica. Então todo o som da chuva, não só da chuva, mas da chuva batendo sobre um telhado de zinco, então enche muito o local de reuniões e eu fico um pouco desconcentrado. Mas eu vou me esforçar para me concentrar, tá, amados? Queridos, vejam que o versículo 13, o apóstolo Paulo, na continuação da sua palavra, ele diz que nós quem? Nós, Paulo, Silvano e Timóteo. São esses três os que são os remetentes dessa carta, né? Então, Paulo, Timóteo e Silvano escrevem essa carta. Então, ele diz que esses três irmãos, Paulo, Timóteo e Silvano, davam graças a Deus pelos irmãos da igreja de Tessalônica. Podemos, então, entender que Paulo, ele dá graças a Deus não somente pela igreja de Tessalônica, mas por todos aqueles que estão aqui, incluídos nessas bênçãos que ele apresenta no versículo 12, ou versículo 13. Vejam as bênçãos aqui, queridos, olha. Leia comigo. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque, primeiro, desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. 2, versículo 14. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho. 3, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui três bênçãos: a escolha do Senhor, o chamamento do Senhor e também, como diz o texto, o objetivo da nossa salvação, que é por fim tomarmos posse da glória do nosso Senhor. Então todos aqueles a quem o Senhor escolheu, aqueles a quem o Senhor chamou e aqueles a quem o Senhor escolheu e chamou para tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nós devemos compreender inicialmente essa parte deste capítulo? Do versículo 9 até o versículo 12, o apóstolo Paulo está falando sobre um grupo de pessoas a quem ele vai definir como aqueles que amam a mentira, aqueles que aborrecem a verdade. Quando no versículo 13 diz: quanto a vós outros, ó amados do Senhor, nós damos graças a Deus por vocês. Então nós temos aqui um segundo grupo de pessoas. Então, numa leitura de um texto como este, é preciso que nós
façamos esse jogo, olhando para o grupo daqueles que não amam a verdade, e olhando também para o grupo em oposição,